E nós vamos conversar a partir de agora com o Dr. Alessandro Rossol, urologista do Centro Clínico Mãe de Deus, 11h21. Dr. Alessandro, bom dia. Bom dia, Felipe. Prazer estar com vocês aí e poder esclarecer um pouco mais sobre câncer de próstata hoje aí. Vamos lá. Sabe que a gente tem falado muito desse Novembro Azul e a gente não tem falado exatamente o que é a próstata, que problema é esse e quais são esses sintomas que o homem, ao perceber ele, tem que ser alertado, doutor. Vamos começar do início, então, assim. Bem, olha, que sintoma é esse? Onde é que eu me alerto? Fora, depois dos 40 anos, tem que fazer lá, né, o exame anual. Mas tem algum sintoma que a pessoa já possa... Opa, tem alguma coisa acontecendo aqui? Tá, eu vou começar então explicando sobre a tua primeira pergunta, o que é a próstata, né? A próstata é uma glândula que fica ali entre a bexiga e a uretra, e ela é um órgão reprodutor. Por quê? Porque ela produz a maior parte do líquido seminal, que é o líquido onde os espermatozoides nadam para chegar até no óvulo, né? Então, é ela, a próstata, que produz o sêmen, a maior parte desse líquido, que vai compor o líquido seminal total com os espermatozoides. E ela elimina esse líquido na hora da ejaculação. Perfeito. A partir de que momento eu tenho algum tipo de sintoma? O que acontece assim e qual é a característica desse sintoma para a pessoa ficar alerta? Bem, aqui a gente tem que então dividir duas coisas que a gente tem que ficar bem claro isso. Uma coisa é o Novembro Azul e é a prevenção do câncer de próstata. O câncer de próstata, na fase inicial, normalmente não produz sintomas, porque ele normalmente não obstrui o canal urinário e normalmente o paciente está urinando bem, normalmente ele não tem sintoma nenhum quando a doença ainda está na fase inicial, quando ela é pequenininha e está na próstata. Já, por outro lado, quando se fala em sintomas de próstata, a gente está se referindo a próstata grande, que é a hiperplasia prostática benigna, que é quando, com o envelhecimento masculino, a próstata cresce e, nesse crescimento, ela obstrui a uretra prostática, que é por onde passa a urina, e, normalmente, esses pacientes têm dificuldade para urinar, levantam mais vezes à noite para urinar, eles têm uma sensação, às vezes, de esvaziamento incompleto da bexiga, fazem xixi e, depois da micção, tem uma sensação que fica ainda gotejando um pouco de urina. Esses são sintomas de hiperplasia prostática benigna, que é uma coisa diferente do câncer de próstata. Certo. Claro, às vezes o homem pode ter as duas coisas juntas. Certo. Né? Daí ele pode ter tumor de próstata e pode ter hiperplasia. Mas os sintomas típicos de problemas prostáticos geralmente se referem à hiperplasia prostática benigna, que não é câncer de próstata. Entendi. Doutor, as pessoas estão procurando naturalmente, os homens, no caso, naturalmente, o Sim, muitos médico, homens... o especialista, ou ainda é mulher do sujeito, vai lá e carrega o sujeito para dentro do consultório, doutor, faz uma geral nisso, porque elas estão mais acostumadas que a gente a fazer os seus exames regulares, doutor. Sim, tem até um dado que foi publicado recentemente pela Sociedade Brasileira de Urologia, que no Brasil os homens se cuidam menos que as mulheres, né? Os homens no Brasil, na média, eles vivem 7 anos menos que as mulheres. Por quê? Porque eles, na real, estão se cuidando bem menos do que elas, né? E a mulher é realmente importante porque a esposa, a parceira do paciente, é muitas vezes a pessoa que dá um cutuco nele e diz para ele ir no médico procurar o atendimento para fazer a prevenção. Então eu gosto muito, inclusive muitas vezes a esposa vem junto no consultório trazendo o paciente, né, para reforçar essa ideia da prevenção. Muitos pacientes que vêm no consultório do urologista hoje, eles também não vêm só fazer um check-up da próstata, eles muitas vezes escolhem o médico urologista para ser o seu médico, ser o médico do homem, e nós urologistas muitas vezes também fizemos o check-up geral. A gente, além do PSA e do toque, a gente faz uma bateriazinha de exames para ver colesterol, depois se precisar encaminha para o cardiologista, para um clínico, para algum outro especialista, mas o urologista ele está sim sendo o médico do homem e ele que faz essa prevenção de outras patologias também junto com o câncer de próstata, que é o segundo câncer que mais mata no Brasil.
Agora, doutor, primeiramente, bom dia. A minha dúvida em relação a esses casos voltados ao câncer de próstata aqui no país diz respeito à região sul. Aqui a gente tem visto com uma certa preocupação um aumento nessas taxas. Havia uma especulação sobre o fato desta região do Brasil ser com o maior número de casos registrados. Eu não sei até que ponto isso se confirma de fato, mas é uma preocupação que chama a atenção, porque em relação às mulheres, o câncer de mama na região sul do país também tem taxas muito elevadas. A que fatores é possível atribuir este dado tão preocupante em relação ao câncer de próstata aqui na região sul do país? Eu não vou puxar apenas para o nosso tapete aqui do Rio Grande do Sul, de modo geral. Possivelmente se deve basicamente a duas coisas. Uma é que aqui se faz mais rastreamento, então a gente aqui no sul está procurando mais a doença. Então, estatisticamente, acaba aparecendo mais, né, do que em estados mais do norte, onde esse cuidado com a saúde não é tão grande quanto aqui e no sudeste. Ponto. E a segunda questão é algo que ainda está em estudo, que é em relação à vitamina D, porque em estados onde tem mais incidência solar, onde as pessoas estão mais expostas ao sol, os pacientes têm mais ação da vitamina D e têm mais prevenção. E do que em estados do sul, onde a gente, digamos, tem menos exposição das pessoas ao sol, menor concentração de vitamina D e mais câncer de próstata. Então, hoje em dia já se sabe que possivelmente a vitamina D é um fator de prevenção do câncer de próstata. É um fator que chama a atenção de fato, né? Eu até li algumas questões voltadas à alimentação influenciando, né, no desenvolvimento de alguns desses tipos, né, de cânceres que a gente vem registrando, especificamente agora no homem em questão, até não tinha algo tão taxado. Sim. Mas dando seguimento nessas questões, doutor, a gente sabe que existe muita brincadeira em relação ao fato, quanto à masculinidade frágil, do homem, aquele de épocas mais antigas, não se sentir à vontade, né, achar que a frescura, fazer aquele exame do toque, né, o exame o qual a gente pode chamar de preventivo, né, eu acho que eu tô correto nesse ponto. É o toque retal. Achar que é uma frescura, quando na verdade a gente sabe que é o que salva vidas de fato, né, detecta ali no início. Mas aí a minha pergunta em questão, depois de contextualizar, esse fator, por considerar a frescura, por se sentir incomodado, ainda afeta e muito nesses dados para que a gente acabe tendo uma descoberta maior e eventualmente dê prosseguimento no tratamento enfim, e que faça com que esses dados acabem caindo consequentemente? Sim, na verdade muitos pacientes não procuram um médico para fazer o check-up da próstata porque tem essa vergonha, ou tem esse tabu aí de que o exame de toque, o médico introduzindo o dedo com uma luva e uma pomada anestésica no reto possa prejudicar ou modificar a masculinidade dele, mas é um dos principais exames, o exame de toque, porque no exame de toque a gente consegue, no toque, diagnosticar em torno da metade dos pacientes que têm tumor de próstata, porque o tumor de próstata ele tem uma peculiaridade, a maior parte deles ocorre na parte mais externa da próstata, que é onde o dedo encosta. E quando o urologista toca aquela região ali, quando tem tumor, ele percebe uma área endurecida, que é o nódulo. E muitas vezes o PSA ainda está baixinho e o toque detecta esse nódulo precocemente. E é uma situação onde a gente consegue diagnosticar precocemente e tratar esse paciente no momento ainda inicial e curar esse paciente do câncer de próstata. Porque quando a gente acha o câncer de próstata na fase inicial, a chance de cura é muito grande, diferentemente de quando ele é diagnosticado tardiamente. Eu posso contar um caso para vocês? À vontade, doutor. Eu tive um caso de um paciente uns anos atrás, que ele consultou comigo, e ele tinha um toque normal e um PSA um pouco acima do normal, né? Então ele tinha uma alteração. E eu sugeri para esse paciente fazer uma biópsia, que é a conduta que, quando um dos dois está alterado, ou o toque ou o PSA, a gente indica fazer uma biópsia, ou eventualmente também a gente pode fazer uma ressonância, tá? E esse paciente, naquela vez, eu disse para ele assim, olha, seu fulano, o senhor tem que fazer uma biópsia de próstata porque o PSA está um pouquinho acima do normal. E dei a requisição para ele fazer o exame de biópsia. E esse paciente sumiu. A minha secretária depois ligou para ele não atendeu mais o telefone e esse paciente sumiu. Ele voltou no meu consultório
3 anos depois, Nossa. com um novo PSA. Esse PSA estava em torno de 150. E eu disse, ué, por que o senhor não voltou? Ele disse assim, não, porque um vizinho meu me disse que eu estava com problema de próstata e ele me indicou eu fazer um tratamento com babosa. E eu fiquei tomando babosa durante todo esse tempo e agora eu fiz um novo PSA. E o que aconteceu? A gente daí fez a biópsia, esse paciente tinha um tumor de próstata de alto grau. Nossa. Esse paciente já tinha metástase óssea, esse paciente não pôde mais fazer um tratamento curativo, esse paciente veio a falecer em torno de 9 meses depois dessa segunda consulta. Então vejam bem que foi um paciente que ele, se tivesse feito naquele primeiro momento, chances altíssimas de cura, e em questão de 3 anos ele deixou que essa doença progredisse para uma doença metastática e depois a doença evoluiu muito mal. Agora, de um lado, automedicação com remédios comprados em farmácia, de outro lado, esse curandeirismo que ainda existe é algo que atrapalha muito a ciência, né, doutor? Sim, isso existe. Mas o paciente, nessas horas, a gente tem que o paciente confiar na medicina tradicional. Existem muitos médicos, pesquisadores que hoje estão atrás de medicamentos, de cirurgia, de exame diagnóstico, para sempre buscar o que tem de melhor para a gente não só curar os pacientes, diagnosticar precocemente e proporcionar qualidade de vida aos nossos pacientes. Porque hoje a medicina ela está muito atrás, sim, de diagnóstico e de cura, mas também proporcionar aos nossos pacientes, às pessoas, uma qualidade de vida muito boa, né? Claro, com certeza. Doutor, a importância do Novembro Azul em tudo isso, né? Há um aumento, aí eu vou usar abre aspas, espontâneo, fecha aspas, né, da procura dos homens, né, aos consultórios em novembro, dezembro, janeiro, naquela repercussão que existe nos meses seguintes, né, em função de tudo que a gente trata no Novembro Azul? Sim, está aumentando. Claro que a gente não atingiu ainda um número que a gente gostaria que todos os homens fizessem a prevenção, né? Mas nos últimos anos, devido a essas campanhas que a gente tem feito, tem se observado sim um aumento do número de pacientes que vêm no consultório fazer o check-up, que vêm fazer o exame de toque, o PSA, que vêm fazer um check-up geral. Sim, o novembro é um mês que o urologista geralmente tem o consultório cheio e grande parte dos pacientes vem sim em busca do rastreamento do check-up da próstata. Perfeito. Doutor, com relação a essa situação envolvendo assim a saúde do homem, e aí quando o senhor falou ali que, olha, muitas vezes hoje é uma opção, porque antigamente era o clínico geral, depois o cardiologista, muitas vezes ficou sendo aquele médico de confiança, talvez assim, seja o melhor termo. Hoje o senhor tem uma migração para vocês, urologistas, também é em função de outras questões ligadas, né, a estresse, e aí a sexo, né, o homem, né, enfrentando problemas com a idade, e aí Simão, estou indo lá no urologista, vou ver o que eu tenho, né, porque a gente, eu sempre fico impressionado com aquelas histórias, assim, eu me lembro assim que, e também é muito do imaginário de alguns, né, assim, olha, 80 anos estava lá fazendo sexo, 70 e poucos, e hoje a gente vê que essa conversa diminuiu. É um pouco, claro, da questão de não ser necessário mais ser aquele macho alfa, né? Mas tem essa preocupação, a questão sexual, além da questão do Brasil. Filipe, tu entrou num assunto que realmente é bem importante, porque essa questão da próstata, ela foi muito mistificada por ser a doença que o paciente depois trata, que faz a cirurgia de próstata e que fica impotente, né? Então muitos homens também fogem desse assunto, fogem do check-up, porque se encontrar um problema ali na próstata, ele vai tratar e depois vai ficar impotente, né? E aí que entra a urologia, porque a urologia é a especialidade que se ocupa da parte urinária, né? Das vias urinárias, rins, bexiga, ureteres, mas também o aparelho reprodutor masculino, que a próstata se inclui. E também daí entra toda essa parte da sexualidade, da função erétil, da ejaculação. E sim, muitos homens que estão nessa faixa etária
que faz o check-up da próstata depois dos 45, 50 anos, são homens que já estão numa faixa etária que já começa a aparecer um pouco da disfunção erétil, né? Que com o envelhecimento masculino, muitos homens começam a apresentar disfunção erétil, que a ereção já não é tão boa, né? Que já tem talvez a necessidade de usar um medicamento para melhorar a ereção. E também entrando no assunto da questão do paciente que trata o câncer de próstata, né, em torno da metade dos pacientes que têm diagnóstico de câncer de próstata e que se submete à prostatectomia radical, que é o tratamento mais realizado para câncer de próstata, metade desses pacientes depois da cirurgia tem disfunção erétil por causa da cirurgia, porque na cirurgia pode ocorrer lesão de nervinhos próximos da próstata ali que podem desnervar o pênis e deixar ele com impotência, né? E aí que entra o urologista para dar todo esse suporte para esse paciente tratar o câncer de próstata, mas preservar a sua vida sexual. Porque o paciente que tem câncer de próstata, o que acontece na prática? No consultório, o paciente vem, a gente faz o diagnóstico, tem câncer de próstata, normalmente, na maior parte das vezes, indica um tratamento que vai ser cirurgia ou radioterapia, e daí na hora do diagnóstico está um estresse danado, o paciente está estressadão, ele quer se livrar do câncer, ele não quer morrer de câncer e ele se esquece da parte sexual. Mas depois de fazer o tratamento, fez a cirurgia ou a radioterapia, o PSA baixa, esse paciente depois fica tranquilo, está tudo bem, o PSA está baixinho, ele se livrou do tumor de próstata e a vida sexual piora, né? E daí a gente tem que retomar isso. Só que hoje em dia está mudando esse conceito. A gente já está fazendo a prevenção da disfunção erétil nesse paciente já antes mesmo da cirurgia. A gente já está dando medicamentos orais, injetáveis, fazendo uso de bomba peniana, bomba de vácuo, para estimular esse pênis, para que esse pênis se mantenha funcional depois do tratamento do câncer de próstata, para que esse paciente depois siga a sua vida sexual numa boa. Perfeito. E é uma preocupação, claro, que existe dos dois lados, do médico e do paciente. Doutor, muito obrigado ao senhor. A gente está estourando o tempo aqui, porque tem a transmissão do futebol. Tá legal. Quero agradecer muito ao senhor, doutor Alessandro Russol, que está lá no Centro Clínico Mãe de Deus, junto com uma grande equipe de médicos e profissionais para atender as pessoas. Abraço, doutor. Tá, obrigado, Felipe, obrigado, Jean. Quando precisar convidar alguém para conversar sobre urologia, andrologia, aí estou à disposição. Combinado, doutor. Jean, a gente explodiu o horário, vai ter que fazer a conexão direta e aí depois a gente recupera o intervalo comercial. Abraço! Abraço, Felipe.